Você sabe que mais de 65% das empresas brasileiras são familiares. Sim. Mais de 65%. Então, o que acontece? Geralmente, o pai leva o filho para a fábrica, para ele seguir lá o ritmo do pai, porém, o período que ele fica na fábrica, ele é filho do dono, ele não desempenha uma função na visão do pai. E aí começam os conflitos, porque o filho quer ser mais do que o filho do dono, ele quer ser um profissional, ele quer se formar lá, ele quer desempenhar atividades e ter o respeito e o reconhecimento como profissional. E, cara, por incrível que pareça, mais de 90% das empresas familiares nessa fase do filho ir, começar a aprender e se desenvolver, os pais não enxergam os filhos como profissional, enxergam eles como filho do dono. Esse é um dos maiores erros, porque aí desmotiva o filho e faz com que os filhos vão procurar outros caminhos que são reconhecidos. Então isso acontece muito, aconteceu comigo e eu tive a oportunidade de atender em consultoria mais de 200 empresas e algumas dessas empresas eram familiares e o erro é o mesmo. Então ele não é tratado como um profissional, é tratado como filho do dono. E ninguém quer, por incrível que pareça, ninguém quer dentro da empresa ser filho do dono. Ele quer ser um cara que desempenha uma função que traz resultados. E essa conversa dá para render. Não sei se a gente continua aqui ou... Pode ir. Pode ir? Pode Olha ir. só. E aí o filho, ele fica revoltado. Inclusive, uma das maiores perguntas que eu recebo é do filho que trabalha na empresa do pai, como é que faz para o pai reconhecer ele como um profissional. E eu falo o seguinte, primeiro, não briga, não discute com seu pai. Não discuta com seu pai jamais, até porque você sempre vai perder, ele sempre vai ganhar. Ele é o cara da vez lá, então não discuta com ele. Segundo, você precisa apresentar resultado. Para de ficar com mimimi, com frescurinha e começa a apresentar resultado. O resultado por si só vai fazer com que ele acredite em você e te valorize. E as pessoas também. Muitas vezes o seu pai ele até verifica, ele te reconhece, só que ele não fala para você. Isso vem muitas vezes através de outras pessoas. Aconteceu comigo. Eu comecei a apresentar resultado e não conseguia, eu não ouvia do meu pai, poxa, valeu, legal, está dando resultado. Então teve que outras pessoas, outros colaboradores da empresa, líderes, encarregados, falar de mim, aí eu comecei a pegar o meu espaço. Quando eu peguei o meu espaço, eu já sabia o que eu queria, o que tinha que fazer e ainda tinha o ponto positivo de ser filho do dono. Por quê? Todas as ações que eu definia fazer, eu tinha um pouquinho mais de poder. Porque ali eu já estava um pouco mais maduro, sabia o que queria, e meu pai já acreditava em mim para eu apresentar resultados. Então é difícil, é diferente o filho do dono, que agora é um supervisor, passar para um subordinado uma ação, dificilmente ele não vai fazer. Eu não preciso ficar exigindo muito. Tá? Aí entra um pouquinho da autoridade. Então, quando você chegar nesse nível, a coisa começa a funcionar. Só que para chegar nesse nível, tem uma estrada que não é tão doce e não é tão curta, é longa e às vezes amarga. E aí você precisa ter resiliência para chegar nesse patamar. Porque a gente pensa assim, né? Pô, filho do dono e tal. No primeiro momento é legal ser filho do dono, mas tem uma fase que não é legal ser filho do dono, cara. Não é. Sim. Mesmo com toda a mordomia que você tem, não é legal. Até porque o filho do dono às vezes trabalha muito mais que os outros, porque o pai não dá boi, o pai puxa a orelha.